Eu gostaria que você entendesse a importância deste dom. Então existe um dom que é para você entender. Entender o quê? O dom do entendimento significa que o Espírito Santo faz com que a nossa inteligência entenda de maneira lúcida, sem deturpações nem erros, o significado autêntico das verdades reveladas por Deus, transmitidas pela tradição apostólica, estampadas na Bíblia e conservadas e interpretadas fielmente pelo magistério da igreja. Então veja, este é tranquilo para a gente entender. O dom do entendimento é o dom que faz você entender as verdades de Deus. O dom do entendimento é o dom que faz você entender a Bíblia, que faz você entender o que a igreja ensina. Só que você vai entender que não é questão de inteligência, porque você pode já começar a me dizer, mas Frei, o problema é que eu não sei ler. O problema é que eu não sei escrever. O problema é que eu tenho pouco estudo. Quando a gente fala de dom, não importa se você sabe ler, se você sabe escrever, se você não sabe, qual o grau de escolaridade que você tem. Não importa. Nós estamos falando de dom. Dom do entendimento. Então é um dom que Deus te dá para você entender, compreender as verdades de Deus. Amém? Quem quer este dom? Diga, eu quero este dom. Diga, eu preciso entender as coisas de Deus. Sem este dom, podemos até recitar orações, ler versículos bíblicos, mas sem compreender. Então, uma pessoa que não tem o dom do entendimento, ela não consegue entender as coisas. E veja quantas pessoas eu já encontrei que eu expliquei a verdade para ela e ela diz, eu não consigo entender. Eu não consigo entender porque a igreja insiste nisso. Tem gente que até os dias de hoje fala, eu não consigo entender como a igreja ainda continua com esses pensamentos retrógrados. Como a igreja continua falando essas coisas. Eu não consigo entender. Está faltando dom do entendimento. E o pior ainda não é quando a pessoa não consegue entender. O pior ainda é quando, sem este dom, você começa a interpretar erroneamente a palavra de Deus. Quando você começa a interpretar do seu jeito a palavra de Deus. Gente, preste atenção no que o Frei está dizendo. Eu posso usar a Bíblia para o que eu quiser. Eu posso usar a Bíblia para fazer coisas boas e para fazer coisas ruins. E quanta gente usa a Bíblia para fazer coisa errada? Quanta gente usa a Bíblia, por exemplo, para ganhar dinheiro? Para fazer as suas coisas. Ou então eu quero interpretar a Bíblia conforme os meus gostos, conforme os meus entendimentos. Não. O dom do entendimento não vai deixar você fazer isso. O dom do entendimento vai fazer você interpretar a palavra de Deus do jeito certo. Não segundo os seus gostos, não segundo os seus desejos, não segundo as suas paixões. Porque a pior coisa é quando eu leio a Bíblia e não quero entendê-la. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre o matrimônio. Quando a gente pega Mateus 19, inclusive, quando termina Mateus 19, perguntam para Jesus, é possível, Jesus, o divórcio? Perguntam para Jesus, é permitido o divórcio? Porque Moisés permitiu o divórcio. E aí Jesus fala, não
não é permitido o divórcio. Casamento é até a morte. O que Deus uniu, o homem não separe. Se Moisés permitiu o divórcio, é por causa da dureza do vosso coração. E aí Jesus começa a dizer, se você casou com alguém, se separar por causa de divórcio, e você começar a se unir com outra pessoa, você está no pecado do adultério. Quem falou isso foi Jesus. Só que quando a pessoa não tem um dom do entendimento, ela começa a querer manipular as coisas. Ah, mas não foi bem isso que Jesus quis dizer. Jesus não falou isso. E aí tem gente que já está casada 10 vezes, interpretando do seu jeito a palavra de Deus. Está faltando entendimento. Inclusive, quando Jesus termina tudo, ele chega a dizer no final, nem todos vão compreender o que eu estou dizendo agora. Olha que interessante, o próprio Jesus diz, nem todos vão compreender o que eu estou dizendo agora, ou seja, nem todos terão dom de entendimento, e eu gostaria, filho e filha, que o seu coração se abrisse ao dom do entendimento, porque é entendendo a palavra de Deus que você vai receber a salvação para a sua vida.